Shalom, shalom. Hoje eu vou fazer uma transmissão, uma apresentação para vocês de como funciona a comunidade. Eu peço que vocês convidem as pessoas, convidem os seus amigos, ou mesmo depois você pode publicar essa transmissão para que outras pessoas vejam. Então eu, em primeiro lugar, agradeço a sua presença e vou começar explicando a respeito da nossa comunidade, como a nossa comunidade funciona e como são os processos de adesão para dentro da comunidade. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e eu vou ser bem sucinto em função dos detalhes que a apresentação exige, ok? Então vamos à apresentação. Muito bem. Shonrei Hatorá Brasil. O que é a Shonrei? A Shonrei é um esforço da comunidade israelita fixada já no Brasil e em outros lugares do mundo, como Indonésia, Sicília, Estados Unidos, Alemanha, França, em ensinar as pessoas a cumprir a Torá. Houve um despertamento, de centenas de pessoas de lugares diferentes do mundo que desejavam cumprir a Torá. E essas pessoas começaram a se agregar e pediram auxílio. O senhor Benjamin Tzedaka veio respondendo a esses anseios, especialmente quando houve a publicação da versão da Torá samaritana em inglês, uma obra única em que você tem a versão da Torá Septuaginta sendo comparado verso a verso com a Torá israelita samaritana. Foi desse esforço que nasceu a Shonrei Hatorá Brasil. É uma comunidade de israelitas samaritanos no quesito religião. Primeiro aspecto que eu vou comentar: não existem conversões, apenas adesões. Quando nós falamos não existem conversões, a maioria das pessoas muitas vezes imaginam a conversão no padrão cristão, ou no padrão islâmico, que a pessoa de imediato se converte a outra religião e passa a frequentar aquela nova religião, aquele novo templo e com outras práticas religiosas. Sim, esse tipo de conversão nós não temos. A conversão judaica ela é um pouco diferente e nós também não temos a conversão no padrão judaico. A conversão judaica ela exige a contratação de um rabino para que possa ensinar idioma, cultura e todos os aspectos da tradição rabínica para que a pessoa possa então ser convertida, passar após um período de anos diante de um Beit Din, e esse Beit Din, que é um grupo de juízes judeus, rabinos, eles vão então declarar que a pessoa está apta ou não a ser reconhecida como um ger, um converso. A religião israelita samaritana não possui processos de conversões. O que ela possui são adesões. Nós vamos explicar esse processo. Em primeiro lugar, nós somos israelitas samaritanos, guardiões da Torá, não por linhagem, mas por opção, por decisão, por escolha própria, o uso do livre-arbítrio. Então nós temos pessoas que são oriundas
do cristianismo, do espiritismo, ateus, caraítas, judeus, pessoas de todos os credos que, por algum motivo, por alguma razão de ordem pessoal, optaram em abandonar a sua religião original, na qual foram criados, e passaram a seguir a Torá dentro da tradição israelita samaritana. A tradição israelita samaritana pode ser seguida em qualquer lugar no mundo. É evidente que ao israelita samaritano natural da terra, é esperado que ele nunca abandone permanentemente a sua pátria, a sua terra. Assim como é esperado que, em algum momento na história, as nossas comunidades que vivem fora de Israel saiam desses países e vão morar em volta do Monte Gerizim. Mas isso não significa que hoje você tenha que vender todas as suas coisas e sair desesperado para morar em Israel. Não. As pessoas podem seguir a Torá vivendo em qualquer lugar do planeta. Elas podem seguir a Torá seguindo as determinações dadas pela tradição israelita samaritana na autoridade do sumo sacerdote. Porque é ele que tem autoridade. Ok? A Torá define isso. É uma linhagem, é uma casta de sacerdotes de geração em geração, arbitrando e cuidando da comunidade. Então, hoje, nós podemos viver aqui. Isso não é uma novidade. Tá? Em décadas, centenas de anos atrás, outros israelitas samaritanos viveram, por exemplo, na Sicília. Existe o registro de israelitas samaritanos vivendo na Sicília. Muito antes do chamado Novo Mundo, Brasil e outros países nascerem. Ok? Viver em Israel é uma questão legal. Isso significa que existe uma lei criada em Israel para benefício dos judeus espalhados pelo mundo. Essa lei ela é conhecida como a Lei de Retorno, em que qualquer judeu, uma vez comprovando ter até mesmo avós, 2 linhagens acima, avós judeus, pode solicitar os benefícios da lei de retorno, a lei de Aliá. E essa lei permite a pessoa receber benefícios como moradia, passagens para ir a Israel e auxílio no processo de adaptação à nova cultura, no aprendizado do idioma ou até mesmo de alguma profissão dentro de Israel. Esse período de adaptação normalmente é sustentado pelo Estado de Israel. Mas essa questão de viver em Israel ser uma questão legal, ela tem um pequeno entrave. Hoje, as pessoas que cuidam dessa secretaria, dessa pasta, elas possuem uma visão restrita, enxergando exclusividade aos judeus e negando muitas vezes o direito aos israelitas samaritanos. Nas últimas décadas, houve uma grande vitória da comunidade israelita samaritana quando trouxeram mulheres que viviam na Europa e se casaram com israelitas samaritanos e puderam, através de um processo legal, obter os mesmos benefícios oriundos da lei de Aliá, da lei de retorno, no seu processo de adaptação no país. Uma vez que todo israelita samaritano, na sua identificação, a sua identidade, vem registrado como Yehudi, ou seja, judeu. Muito embora todo israelita samaritano faça questão de afirmar sua identidade como israelita
samaritano e não como israelita judeu. Quem desejar viver em Israel, quais são os obstáculos a serem vencidos? Ele deverá ir para Israel e viver lá por seus próprios meios. Não haverá sustento ou auxílio do governo a priori. Talvez essa questão mude, talvez não. Talvez seja necessário, para que essa questão mude, outro processo contra o governo a fim de fazer justiça. Talvez não. Então, nós preferimos entender que, neste momento político que Israel vive, não há como garantir o benefício da lei de Aliá para as pessoas que aderirem à religião israelita samaritana. Uma vez que você vá viver em Israel, nos 3 anos, você poderá ser aceito legalmente após a decisão do sumo sacerdote. Ou seja, ele vai observar você. Isso é uma questão também legal, é uma burocracia que o governo exige e que o sacerdote concorda plenamente. Você saiu do Brasil, foi viver em Israel, você vai ficar por 3 anos lá vivendo, até que o sumo sacerdote assine a sua carta de aceitação, de adesão, e você possa apresentar isso diante do governo para que a sua identificação seja aceita, não mais como um estrangeiro, mas como um israelita samaritano. Então, mesmo você fazendo parte da comunidade no Brasil, uma vez indo para Israel, você será observado. Você será observado até ser aceito legalmente. Quais são os passos para a adesão? Primeiro, preenchimento da ficha de adesão. Todas as pessoas que nos procuram, nós damos o acesso ao preenchimento dessa ficha, onde você vai contar o seu nome, onde você mora, quem você é, qual foi a sua experiência religiosa e por que você está aderindo agora à religião israelita samaritana. Você vai ter a oportunidade de descrever a sua história, a sua trajetória espiritual. Você deverá também fazer uma declaração de renúncia de outras práticas religiosas. Por que nós fazemos isso? Por que esperamos que você faça esse passo? Porque nós temos pessoas oriundas de todos os lugares do Brasil e do mundo. O que seria impossível exigir que as pessoas viessem pessoalmente fazer essa renúncia. Então nós esperamos que ela venha e faça uma declaração pública, né? Ou através de vídeo, ou através de texto, dentro da rede social. Essa declaração ela vai ser, então, capturada, guardada como prova da sua opção, da sua decisão espontânea. Uma vez que nós não somos proselitistas, nós sabemos que essas renúncias, elas são quase na sua totalidade espontâneas. Ou direcionadas, mas não fazemos o proselitismo de mostrar a nossa religião como a única resposta para todos os demais. Não, a resposta para toda a humanidade é a Torá, e não uma religião. Circuncisão. É esperado que, se você fez o preenchimento da ficha, se você fez a sua declaração de renúncia, é esperado que você faça a sua circuncisão. O homem deve fazer a circuncisão o mais rápido possível. Por quê? Porque o incircunciso não faz parte da casa de Israel. É a circuncisão a prova física da sua decisão, da sua adesão à casa de Israel.
Os bebês nascidos a partir daí, de um casal que siga a religião israelita samaritana, vai ser circuncidado o bebê ao 8º dia. O adulto deverá fazer a sua circuncisão junto de um médico, com todo o aparato de cirurgia, com todo o benefício que um hospital traz, visando a sua segurança, a sua integridade física. Mas deverá ser feita a circuncisão. Não há exceções para os homens nesse aspecto. Você vai receber também um nome israelita. A partir do momento que a sua ficha foi aceita, você recebe um nome israelita. Todos os israelitas samaritanos no Brasil são Ben Avram. Por que Ben Avram? Porque somos filhos de Abraão pela fé. Mas o primeiro nome, ele é nomeado, ele é dado por um sábio de Israel. Então, se você já fez o preenchimento da ficha e está ainda aguardando saber se sua ficha foi ou não aceita, e o seu nome, tenha paciência. Muitas vezes isso fica em segundo plano em função das festividades. Repare, nós tivemos aí Yom Teruah, passado 10 dias de Yom Kippur, passados 7 dias tivemos então a festa de Sukkot, que dura 7 dias e termina em outro feriado. Então tudo isso acaba encavalando os processos. Não temos também pressa em trazer resposta aos processos. Esses processos de adesão, eles têm o seu tempo e cada um deve aguardar com paciência. Outro passo na adesão é o uso da Torá israelita samaritana. Hoje ela está disponível na versão em inglês, mas é imprescindível que você tenha um exemplar da Torá israelita samaritana. Algumas pessoas me perguntam, posso usar uma Bíblia cristã ou uma Torá judaica? Pode. Ninguém está proibindo. Entretanto, você precisa ter a Torá israelita samaritana, mesmo que em inglês, porque com um simples dicionário, ou até mesmo um aplicativo de celular, você consegue fazer a captura da informação em inglês e ter a tradução. É muito fácil realizar esse processo. Um pequeno dicionário de bolso também facilita muito o entendimento. Então, em alguns textos onde há dúvida, você pode tirar a sua dúvida lendo a Torá israelita samaritana. Não há sentido de você se desculpar por conta do idioma para não fazer uso da Torá israelita samaritana. Eu quero lembrar, o senhor Ben Sedaka, ele fala a língua hebraica moderna, hebraico antigo, o árabe, o inglês, e na sua última visita ao Brasil arriscou falar várias palavras em português. Então, se ele, que é um homem já idoso, tem condições de aprender o nosso idioma, por que nós não temos condições de aprender um pouquinho do inglês ou de fazer uso de um dicionário para procurar uma ou outra palavra em inglês? Portanto, é um passo para a adesão que você tenha no seu lar uma Torá israelita samaritana. Exigências. O que é esperado do guardião da Torá? Todo aquele que se aproxima da nossa comunidade, faz a sua ficha, faz a sua circuncisão, recebe um nome israelita, passa a ser um guardião da Torá. Mas é esperado dele que faça a guarda sistemática do Shabá, sem fazer uso de aparelhos eletrônicos, e que também faça a guarda das demais festas da Torá. Que faça uso da Torá samaritana. Não faz sentido você ver um israelita samaritano usando o tempo todo uma Bíblia cristã ou uma Torá judaica.
É esperado que ele também faça uso das vestimentas sagradas, que é o talit israelita samaritano. Então, mais cedo ou mais tarde, você tem que fazer uso disso. Ok? E é esperado também a restrição alimentar, ou seja, não comer carne. Por que não comer carne? Quando o animal é abatido, existem técnicas para que o animal seja abatido. Técnicas essas que só são executadas em Israel, junto à comunidade israelita samaritana. Também é feito o sacrifício de sal. E também a patola, a pata direita do animal, ela é entregue ao sumo sacerdote, porque é uma exigência da Torá. É a Torá, né, o Criador, Shema, o Eloheno, que determina que a pata direita do animal abatido pertence ao sumo sacerdote. Então, em respeito a todos esses elementos, o abate correto do animal, o sacrifício de sal, o qual nem mesmo os judeus aqui no Brasil fazem, a entrega da patola, da pata direita do animal para o sumo sacerdote, os israelitas judeus também não fazem. Então, em função de não termos essas condições aqui no Brasil, nós deixamos de comer a carne e poderemos voltar a comer quando formos viver em Israel. Lá teremos como fazer o uso deste alimento. Se você, entretanto, não compreende ou você está tão preso pelo estômago que não consegue deixar de comer carne, procure outra religião. Não haverá exceções. Também é esperado que você dê apoio à comunidade estabelecida na sua localidade. Veja, a comunidade ela é muito nova, mas ela vem se espalhando muito rapidamente. Então existem comunidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Governador Valadares, que é Minas Gerais, no Amazonas, no Pará. Em vários outros pontos estão nascendo. Nós temos no nosso grupo pessoas que são da Coreia, do Chile, do Equador. Então, pessoas que são de vários locais diferentes. E quando essas pessoas se reúnem, elas têm vizinhos, elas têm amigos no mesmo bairro, é importante que você dê apoio. Quer seja apoio moral, financeiro, material, não importa. Apoie o seu líder local. Apoie. Desde já eu esclareço, deixo muito claro que a nossa comunidade, até o presente momento, desde a sua fundação, nunca solicitou um centavo sequer de seus membros. Mas é importante que você compreenda que o apoio à comunidade estabelecida na sua localidade é fundamental para que a comunidade possa se desenvolver. Ok? Também é esperado que não entre em confusões por conta da religião de outras pessoas. Cada pessoa tem a sua religião. Cada pessoa tem seu ponto de vista. Portanto, nós não queremos que o mundo inteiro se transforme num mundo israelita samaritano. Nós acreditamos que um dia a presença divina que se afastou do monte, que se afastou de cima do tabernáculo e se ocultou, essa presença divina ela vai voltar e se manifestar na terra. E aí então todas as pessoas poderão saber quem é o Criador. E até mesmo nós teremos as nossas dúvidas e incertezas sanadas, porque Ele estará presente. Algo que não acontece hoje em dia. Portanto, estamos todos nós no mesmo barco. Todos nós estamos seguindo o Criador exclusivamente pela Torá e não por sua presença física. Mas haverá o dia em que haverá a presença do profeta que trará
a presença divina, a presença espiritual manifesta materialmente entre nós. E teremos então o tabernáculo e a presença divina novamente no Monte Gerizim. Para quem não se lembra, quando a presença divina, a presença do Criador se manifestou no Monte Sinai, havia raios, trovões, uma voz que as pessoas não conseguiam suportar. O monte, ele tinha uma santidade tão grande que os animais que tocavam o monte morriam. E Moshe, quando sobe no monte para receber a Torá, volta com o rosto brilhando em função da sua experiência com o Criador. Ali, o Eterno julgava Israel. Ele era o verdadeiro rei de Israel, o próprio Criador. E não homens como surgiram depois, reis, domínios, divisões, governos, e hoje o Estado de Israel, um Estado judeu de prática laica, misturada, como nós vemos. Então, é importante entender esse processo e o momento que nós vivemos. Nós não vivemos no momento que nós podemos ter confusões por conta da religião de outras pessoas. Elas vão fazer aquilo que elas têm de melhor. Nós temos de melhor a Torá. Elas não têm. Então, vamos respeitar cada qual o seu caminho. Que tenha compreensão plena da expressão viva e deixe viver. Então, se o seu vizinho não guarda Shabá, se o seu vizinho não guarda os mandamentos, se o seu vizinho não liga para a existência de um Criador, problema dele. Viva você e deixe ele viver. Ah, mas a nação que eu vivo, o Brasil, é um país idólatra. A padroeira do Brasil é Nossa Senhora. Poxa, viva e deixe viver. Viva e deixe viver. Cada qual vai responder diante do Criador no seu momento certo. Se o Criador não quisesse que as pessoas vivessem isso, ele mesmo já teria se manifestado novamente e tirado a dúvida de todas as pessoas. Outro ponto esperado de todo guardião da Torá: expressar gratidão, honrar nossos sábios. Anualmente, um sábio israelita samaritano vem conhecer os membros e a comunidade local. É imprescindível que todos venham honrar a visita do sábio em nosso país. Todos esses anos, o Senhor Ben Yamin Tzedaka tem vindo ao Brasil visitar a comunidade. É esperado que todos estejam presentes pelo menos um dia para conversar com ele, para que ele conheça a comunidade. Afinal de contas, ele vem ao Brasil de graça, não cobra um centavo. É inaceitável que alguém que se diga israelita samaritano no Brasil não venha conhecer o Senhor Ben Tzedaka, que sai de Israel, mediante suas próprias custas, viaja até o nosso país, conhecendo cada uma das pessoas, e nós não temos condições muitas vezes de reconhecer a necessidade de sair de casa para ir conversar com ele. Então, vamos visitar. Esse ano ele virá no mês de dezembro, e eu espero que todos estejam participando do nosso congresso em São Paulo. Também haverá no Rio e também no Pará. Então é importante que todos participem. A Torá é a regra de fé e prática para toda a comunidade. Nós somos uma comunidade brasileira que ama Israel. Aqui não somos israelitas samaritanos por conta da nossa ancestralidade.
né? Nós não somos, nós somos adeptos à religião. Como eu mesmo já expliquei, muitos saíram cada qual de uma cultura e religião diferente. É bem diferente essa situação dos nossos irmãos que vivem em Israel e que nascem samaritanos. Aqui não, aqui você nasce no Brasil, cada qual com sua religião. Então é importante que nós entendamos que a Torá para nós é a regra de fé e prática. Não só para mim, não só para você, mas para toda a comunidade, quer esteja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a nossa apresentação. Ela deve servir para abrir o entendimento de vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta. Eu prometo que em tempo oportuno vou responder a cada uma das perguntas de vocês. Compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Outras pessoas querem se aproximar da Torá, né? São pessoas que são oriundas dos chamados judeus Bnei Anussim, né, que foram forçados à conversão cristã, outros que hoje seguem as leis de Noa, outros que são cristãos, outros que se dizem messiânicos, que querem se aproximar da Torá de fato. Esse é o caminho. É um dos caminhos, uma das formas de seguir a Torá. Se você pensa assim, se você concorda com os itens apresentados, entre em contato conosco, nós vamos ajudar você a seguir a Torá. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Grande abraço a todos vocês, do seu Moré, Ariel Haddad.